Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim, mais uma vez aqui para estar trazendo uma mensagem, um devocional e uma palavra da parte do Senhor para suas vidas, para nossas vidas, que possamos estar com o nosso coração aberto e disponível para receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nossas vidas através do Teu Santo Espírito. Então hoje, mais uma vez, estamos aqui para estar trazendo algo específico que o Senhor colocou em meu coração para estar ministrando. Espero que possa edificar a sua vida. Não sei como você se achegará a esse vídeo, como, de qual forma, mas eu acredito e creio no nome de Jesus que você sairá edificado e transformado, coração tocado, impactado pelo Espírito Santo. Amém? E a palavra que o Senhor ministrou se encontra em capítulo 7 de Lucas, inicia no versículo 36 e se estende até ali, o versículo 50. E a passagem ali, de uma mulher que se prostra aos pés de Jesus, uma mulher da qual ali Jesus se achega à casa, de um fariseu, e ali ele se achegando ali, ele é convidado, para estar ali diante, desse homem. E Jesus era aquele, como a gente tem aprendido, ele veio e quebrou todos os paradigmas que na época colocava ali barreiras entre pessoas que pudessem ter o acesso às coisas de Deus, A gente viu que Jesus vinha, pregava o evangelho aos pobres, aos órfãos, às viúvas e todos aqueles que eram de outros povos, de outras culturas. E Jesus vinha e tocava, Jesus curava, Jesus libertava, transformava, e ele não fazia acepção de pessoas. Então Jesus ele veio e quebrou isso. Então que antes de chegar nessa passagem ali, Jesus ali, ele é considerado como um glutão que senta na mesa dos publicanos e cobradores de impostos ali, os pecadores. E a gente vê que ele era sempre aquele que estava no meio das pessoas que precisavam. E quantos de nós temos ouvido, nos tempos de hoje, que ele, assim como ele disse que ele não veio para os justos, ele não veio para aqueles que já estão perfeitos, mas sim ele veio para aqueles que precisavam de ajuda. E nós temos vivido esses tempos onde nós devemos buscar aqueles que estão precisando, que estão perdidos, Muitas vezes ficamos na nossa bolha, ficamos ali no nosso quadrado e nos esquecemos que há um mundo onde tem muitos que estão perdidos, muitos que estão longe dos caminhos, muitos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, muitos que precisam ser tocados, e buscar o arrependimento para ter ali, a vida transformada por Cristo. E Jesus ele estava sempre, em mesas onde ele sabia que pessoas precisavam encontrar o arrependimento. Então aqui, a gente inicia ali, ele começa dizendo: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava na mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos pés, chorando, regava com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é qual e que mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: disse a mestre, certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher, entrei à tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, deste que entrei na cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo,
mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. E aqui então a gente vê, né, tão precioso a misericórdia de Jesus. Essa mulher veio e se apresentou, né, aos pés de Jesus. E aqui a gente vê que o fariseu ali, que o convidou para jantar, questionou entre si. Quando fala entre si, ele está ali, né? E Jesus sabia o que passava na cabeça desse homem. Jesus já sabia o que ele deveria falar ali, né? E a gente viu que Jesus, ele vem e fala, então é o seguinte, essa mulher veio, né, e lavou meus pés com as lágrimas e enxugou com o cabelo, né? E aqui ele trazendo a simbologia ali de estar ali lavando os pés, né? Que era ali, né, um princípio da qual, ao chegar o convidado, era lavado os pés ali, né? Era lavado os pés pelo seu servo. Então ali também a gente vê que ali ela veio e lavou os pés com lágrimas e enxugou. E depois ela lança um bálsamo precioso sobre os pés, sobre ele, né? Embalsamando ele com um perfume. E ali Jesus fala, ela veio e me ungiu. E isso ele trazendo um princípio que o fariseu, ao convidar ele, né, deveria ter sido ali um anfitrião dessa forma. E essa mulher veio, né, sendo pecadora. Você vê que ela era conhecida pelo pecado dela. Ela era conhecida pelo aquilo que ela fazia, aquilo que ela estava ali com ela, né? E ali o homem já trazendo na sua cabeça, se ele soubesse quem ela é, né? Questionando até mesmo Jesus, se ele soubesse quem é que está tocando nela, que é uma mulher pecadora. Então hoje nós temos, né, nos tempos que, como eu sempre gosto de dizer, nos tempos que estamos vivendo, de tal forma da qual nós temos um olhar julgador, nós temos um olhar da qual nós muitas vezes nos achamos mais perfeito que o irmão que está ao nosso lado. Nós achamos que estamos ali exclusivo à salvação e que o outro está perdido. E isso nós, né, muitas vezes queremos questionar. Queremos questionar o porquê que Deus ali abençoa tanto um irmão e, né, parece que a nossa vida está ali de alguma forma estagnada talvez, mas muitas vezes questionamos por quê? Porque estamos ali servindo a casa de Deus, estamos ali fazendo a obra, estamos ali movimentando, né, fazendo as coisas, fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. E questionamos muitas vezes aqueles que estão recém chegando. E a gente hoje, eu trazendo do meu testemunho, eu entendo claramente, assim como foi comigo, Deus, ele cuida daqueles que estão se achegando, porque tem que estar sendo ali colocado, né, nos braços, tem que estar dando alimento ainda, né, não um alimento sólido, mas um alimento, assim como um bebê, ele precisa ser amamentado, tem que ser colocado ali ao colo, tem que estar trazendo todo o cuidado. Assim como eu também um dia, né, tive a percepção de estar aos braços de Jesus, estava ali sendo cuidado, sendo tratado, e Deus trazendo aquilo que eu precisava. A cada oração era uma resposta, a cada, né, obediência era ali, né, um ato ali que Deus movia de forma sobrenatural. E hoje nós temos visto que parece que nós como cristão, como igreja, muitos têm esse olhar de que parece que fazemos acepção de pessoas da qual elas devem, quem deve, né, ser perdoado, quem deve ser, né, restaurado, quem deve ser ali tocada e ter ali um encontro com Jesus. E muitas vezes, ao invés de nós aproximarmos de Jesus, nós afasta essa vida, a gente, né, faz com que essa vida se perca. E a gente vê aqui essa mulher, ao chegar ali, ela entendeu o princípio de honra, ela entendeu o mestre que estava ali, ela entendeu o Senhor que estava ali. E ao ela se jogar aos pés dele, né, veio ali, né, com todas as lágrimas lavando os pés dele e enxugou com o seu cabelo. Um ato, né, tremendo.
E aqui, se a gente for ver, né, a gente vê que ela estava ali se sujeitando, se submetendo, entendendo, eu tenho que estar aos teus pés, Senhor, eu tenho que estar entregando tudo aos teus pés. E aqui ela sendo pecadora, entendendo que, né, era mal vista, era conhecida como ali uma pecadora, e Jesus sabia quem estava ali. Tanto que quando o fariseu pensa na sua cabeça ali, né, se ele soubesse quem é essa mulher, e Jesus já vem com uma resposta, ele traz ali, né, ele traz ali uma parábola ali do credor e fala ali sobre dois que não tinham como pagar essa dívida. E aí ele fala, né, aquele que mais ali tinha que ser perdoado. E aí a gente vê que o amor de Deus, ele não mede pela quantidade do teu pecado. Ele não vai te amar mais ou menos do que, né, o que você fez. Talvez ali a gente muitas vezes entramos em um questionamento de que tal irmão ali não teve tanto pecado ou, né, não passou tanto sofrimento quanto nós. Muitas vezes queremos colocar ali como, né, em uma balança aquilo que nós passamos de dificuldade, de desafio, aquilo que nós, né, muitas vezes suportamos, e muitas vezes nós achamos que somos melhores por isso. Mas não, irmãos, Deus nos vê, Jesus nos vê, né, de forma ali que Ele não vai fazer acepção de pessoas, não é quem pecou mais, não é quem fez mais. Então aqui foi um ato de quebrantamento aos pés de Jesus, assim como Ele tem nos ensinado nos tempos que estamos vivendo, de estarmos na presença dEle, buscando o Espírito Santo, que é aquele que testemunha, que testifica, que vai estar fazendo com que nós venhamos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E essa mulher entendeu que aos pés dele ela fazendo esse ato, que para muitos poderia até ser vergonhoso, tanto da parte de sendo Jesus ali sendo tocado com uma mulher pecadora, ou quanto uma mulher pecadora está ali se humilhando aos pés de Jesus. E aqui ali a gente vê que ela lança ali um bálsamo sobre Jesus, honrando, né, o senhorio dele. E a gente vê que nós muitas vezes não tratamos dessa forma. Nós tratamos de qualquer maneira. Nós tratamos de qualquer maneira a presença de Jesus, assim como esse fariseu. O fariseu, para ele estava tudo certo, convidou Jesus para estar ali à mesa jantando com ele. Porém ali Jesus fala, né, por que você não vieste lavaste o meu pé? Por que, né, como da cultura, por que não me ungiste com óleo? E ela fez de tal forma que ela me honrou. Então aqui muitas vezes nós nos achamos melhores. Imagina, né? Nós nos acharmos melhor que aquela que estava ali fazendo um ato que nós, muitas vezes, trazendo para nós, muitas vezes uma pessoa que não tem um entendimento, que não está nos caminhos, tem ali um princípio de honra a Jesus, ao Senhor. E muitas vezes nós como cristãos não temos. Muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que é um princípio básico, que é honrar a Jesus, que é estar aos pés dele, que está buscando nos arrepender, que está buscando nos quebrantar, está botando ali aos pés dele os nossos pecados, nossas, né, iniquidades, tudo aquilo que nós fizemos, tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que muitas vezes nós deixamos de lado, deixamos de fazer aquilo que é a vontade dele. Então essa mulher entendeu, e ali ao final disso, né, Jesus fala, os teus pecados estão perdoados. E ali o pessoal que estava ali ao redor fala, quem é este que até os pecados perdoa? Quem é este? Quem é esse, meu irmão? Quem é esse que até o pecado perdoa? Quem é esse que lá naquela cruz, né, ao levar aquela cruz, ao suportar o peso, ao sofrer, né, ao sofrer ali, né, humilhação tamanha de, né, ser ali martirizado, ali, ser ali açoitado, ser chicoteado, ser ali rasgado, ser mutilado. A gente vê ali, né, o seu sangue sendo derramado por nós, tendo ali várias chicotadas, que não apenas esse chicote era apenas um chicote, mas tinha nas suas pontas ali, né, pontas de ferro que arrancavam o seu corpo, arrancava a sua pele. Imagine, irmãos, aquilo que ele suportou em nosso lugar. E naquela cruz ele disse, Senhor,
seus filhos não sabem o que fazem. Mas ali também ele diz, né? Perdoa-os, Pai, perdoa-os. Ainda que eles não sabem o que faz, perdoa-os. E assim Jesus, ele tinha toda a autoridade para perdoar pecados, para perdoar aqueles que estavam com o coração arrependido e rendido aos seus pés, assim como essa mulher. Assim como essa mulher que, ao ser considerada pecadora, Jesus fala para ela: mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Mulher, a tua fé te salvou. Ele está nos dizendo, né, que quando nós temos a fé, entendendo quem é Ele em nossas vidas, quem é aquele que está ali diante de nós, quem é aquele que muitas vezes nós achamos que, né, nós não somos dignos, nós não somos capazes, nós não temos o suficiente para entregar a Ele pelo que Ele fez, mas Ele espera apenas uma coisa: o nosso coração rendido aos pés dEle, nosso coração arrependido, nosso coração que venha entender a nossa dependência nele, nosso coração que venha honrá-lo, que venha estar apresentando lágrimas ali, que venha estar enxugando os seus pés, que venha estar ali, né, se sujeitando a ele. E o interessante, irmãos, que aqui nos traz algo precioso. Essa mulher, para se apresentar até Jesus, né, até Jesus, ela teve que se descer, ela teve que se humilhar, ela teve que se prostrar para estar fazendo esse ato, para estar ali, né, entendendo: eu sou pecadora, mas eu estou aqui diante daquele que pode perdoar meus pecados. Eu estou aqui diante daquele que é o meu Senhor e eu sou servo, né, do meu Senhor. Essa mulher entendeu, e isso para testemunhar para aqueles que estavam à volta ali, né, o princípio de honrar aquele que era o bom mestre, aquele que era o bom pastor, aquele que é o Senhor Redentor, Salvador, né? E a gente tem que entender isso, irmãos, que nós temos o nosso papel aqui, sendo pecadores, né? Entendendo que nossos atos de justiça é considerado como trapos de imundície, como a palavra fala. Então não devemos nos cair no engano de acharmos que somos bons, que somos os melhores, que somos aqueles que são os mais capazes, não. Nós temos que entender que nós estamos aqui, mas devemos todos os dias nos lembrar de nos diminuir, de nos submeter ao senhorio de Jesus e reconhecer que todos os dias devemos buscar nos arrepender de nossos pecados. Nós entendemos que somos pecadores falhos, né? E há um mundo que carece, assim como nós carecemos, há um mundo que está perdido, que carece pela graça e misericórdia dele e precisa ser levado. O Evangelho precisa ser levado a ele, e nós devemos ser aqueles que convida para a mesa essas pessoas, porque na mesa é o momento onde será curada, onde será transformada, onde será, né, será pessoas sendo colocadas no mesmo nível para estar entendendo o princípio de estar na presença do Senhor. E essa era a mensagem, irmãos. Espero que essa palavra possa ter tocado e edificado sua vida. Espero, no nome de Jesus, que o Espírito Santo venha trazer algo precioso da parte dele e que possamos estar com o nosso coração, né, disposto a ouvir a voz dele. Amém? Vamos orar. Querido Deus amado Pai, te louvo, te agradeço por mais uma mensagem, mais uma palavra, mais um devocional, Pai. Que essa palavra possa vir de encontro em cada coração, assim como eu, Pai, que no nome de Jesus nós possamos ter nosso coração rendido ao Senhor, coração quebrantado e contrito na presença dele, Pai, entendendo que a misericórdia dele dura para sempre em nossas vidas e que possamos render tudo que temos, tudo que somos na presença dele, Pai, entendendo que não somos melhores que ninguém, que não somos capazes, que não somos, Pai, sem a tua presença nós não conseguimos, não suportamos, Pai, precisamos de ti. Então venha sobre cada um de meus irmãos, venha tocando sobre a vida, venha tocando sobre o coração, venha tocando sobre o entendimento, sobre a mente, sobre as emoções, venha rendendo tudo, Pai, venha rendendo tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Nós nos rendemos a Ti, nos rendemos aos Teus pés, nos submetemos a Ti, Pai, que o Senhor possa encontrar, Pai,
adoradores que vêm estar rendendo aos teus pés, derramando lágrimas, lavando os teus pés com lágrimas, enxugando com o cabelo e derramando um bálsamo precioso sobre ti, Pai, entregando a nossa melhor oferta, pois sabemos que o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Então venha sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada um que precisa do seu toque, Pai. Que aqueles que não se sentem amados, não se sentem dignos, que não se sentem, Pai, não se sentem ali dignos de estar na tua presença, Pai, que talvez estejam ali com medo de se apresentar, mas o Senhor fala: venha como estás e o Senhor tocará sobre cada um. Então que no nome de Jesus, Pai, nós venhamos entender que ao nós nos achegarmos a Ti com nossas vestes sujas do pecado, Pai, não é nós que sujaremos a Ti, mas sim o Senhor nos purificará. Então que nós possamos nos apresentar a Ti, Pai, para sermos libertos, transformados, restaurados, Pai. Que nós possamos ser tocados de forma poderosa e sobrenatural, assim que eu oro e declaro no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Que essa palavra possa vir de encontro em nossos corações, essa oração possa te fortalecer e que no nome de Jesus possamos ter aí, mais aí a metade da semana abençoada. Um abraço e Deus abençoe.